você consegue levar de confiança para o eleitor de que você não vai ser mais um que prometeu romper com a velha política e sucumbiu a ela. O Bolsonaro falava em governar sem ninguém, vou governar sem políticos. Isso é vazio, não dá para fazer isso. Já que o eleitor brasileiro decidiu me colocar lá na presidência e colocar no mínimo esses 300 corruptos, minha obrigação é sentar e negociar com eles. O senhor faz críticas tanto ao presidente Lula quanto ao presidente Bolsonaro. O que diferencia a sua candidatura das principais forças políticas do país e por que o eleitor de direita deve votar no senhor? Primeira coisa, porque eu sou honesto e dois, eu tenho propostas. Então, se qualquer eleitor estiver procurando uma alternativa boa, ela tem que partir dessas duas premissas. Quais são as propostas dessa pessoa? E dois, essa pessoa é honesta. Só de ser honesto e ter proposta, eu já estou muito distante desses dois. O Lula ele venceu a última eleição sem propor nada. As pessoas nem sequer sabiam o que o Lula ia fazer em matéria econômica. E ele só falou, não, confia em mim que eu vou resolver. E prometeu picanha. Foi a campanha mais despolitizada e vazia de todas. No fundo, a campanha do Lula era sobre eu não sou o Bolsonaro. E a campanha do Flávio Bolsonaro agora? É eu não sou o Lula. No máximo, ele vai na área de segurança pública e copia o que eu tô falando de um jeito meio burro. O Lula e o Flávio, eles destroem o debate público brasileiro ao tornar tudo isso uma espécie de disputa de fã-clube. É igual o fã-clube de diva pop que tem por aí. Ah, eu gosto da Taylor Swift. Não, putz, eu gosto da Lady Gaga. Elas ficam brigando. É o fã do Flávio Bolsonaro e do Lula. Não tem substância, é tudo muito vazio. A gente está tentando trazer uma campanha politizada discutindo problemas. E ao fazer isso, eu me coloco numa posição muito diferente da deles. Fato. Candidato, seja bem-vindo a Campo Grande. No seu eventual governo, como que você pretende lidar com a questão da saúde pública nos crescentes diagnósticos de autismo e questão de diagnóstico precoce e socialização dessas crianças na nossa sociedade? Existem muitas experiências escolares públicas, eu visitei uma agora no Mato Grosso, em que existe um atendimento especial com professores especiais para crianças que necessitam de um atendimento especial. Eu acho que isso é um investimento que será caro, mas que o Estado vai precisar fazer. Porque há um aumento nos diagnósticos e há um aumento na necessidade desse atendimento humanizado para as crianças. O que acontece hoje, e eu não estou falando agora nem de saúde pública, eu estou indo para a área de educação, é que como estão obrigando a colocar crianças atípicas junto com crianças típicas na mesma sala de aula, sem professores e condições de fazer um atendimento, está ficando muito ruim para o professor. Você tem casos de burnout de professores, está ficando muito ruim para o aluno atípico que sofre bullying e não consegue às vezes lidar até com os ruídos. É uma pessoa que tem às vezes uma hipersensibilidade para muita coisa, e para o aluno típico ele não consegue também se concentrar na aula porque às vezes o aluno atípico acaba tendo uma crise ali. Ou seja, é tudo muito ruim. O atendimento especial tem que ser feito para crianças especiais e a escola pública tem que prever isso. Eu gravei um vídeo agora numa escola em Nova Mutum, agora no Mato Grosso, justamente tratando desse tema, e acho que é bem importante a gente ver como fazer a universalização desse assunto. Sobre, agora já indo partindo para, não para a questão da boa-fé de crianças que precisam, de fato, e para a má-fé que existem agora falsos diagnósticos para obter BPC, a gente vai passar um pente fino, vamos atrás de clínicas que estão passando falsos diagnósticos para obtenção de benefícios, a gente vai para cima deles criminalmente. Faltou alguém? Não? Quem quiser fazer mais alguma pergunta? pergunta? Agora, quem quiser perguntar? Não, eu queria saber como que você pretende chegar até o eleitor, porque o partido não tem muita voz na posição, rádio, como você pretende chegar na massa? Eu não sei, eu tô fazendo tudo que eu posso. Assim, a gente não tem muito dinheiro, na verdade não tem dinheiro nenhum, quando eu comparo com os partidos. Nós temos uma militância muito grande, nós temos uma energia de trabalho muito grande, e onde eu tenho meios de ação, por exemplo, redes sociais, eu vou melhor do que os nossos adversários. Onde eu vou melhor, por exemplo, se me chamar para uma entrevista num podcast, todos os podcasts, quando eu comparo minha audiência com a do Flávio e os demais presidenciáveis, eu tenho mais audiência. Então, onde eu consigo espaço, eu vou melhor. Agora que está começando o período da campanha oficial, eu vou poder ter a oportunidade de estar diante de pessoas como vocês, jornalistas, e de maneira respeitosa expor as minhas posições, que eu considero serem muito mais inteligentes, muito mais capazes, e assim chegar no eleitor. Eu sou muito desconhecido, mas quem conhece tem uma taxa de conversão mais alta. Então, acho que com o espaço que virá naturalmente por conta da campanha, vamos subir. Tenho uma fé bem grande nisso. Pessoal, rapidinho, vamos só vir mais para cá para liberar a escada aqui do hotel, por favor? Romper com a velha política não é novo. Lula outrora usou, o mais recente caso Jair Bolsonaro. Nós temos aí uma questão do Partido Novo. Enfim, o que simboliza em você, o que você consegue levar de confiança para o eleitor de que você não vai ser mais um que prometeu
romper com a velha política e sucumbiu a ela. Não iludindo o eleitor com promessas vazias. Então, vou dar um exemplo. O Bolsonaro falava em governar sem ninguém, vou governar sem políticos. Isso é vazio, não dá para fazer isso. O Bolsonaro teve que montar o governo e fazer composição logo que ele chegou ao poder. E isso é natural porque nós vivemos um modelo que eu considero problemático de presidencialismo de coalizão. Agora, é um modelo que existe. Em outubro, vamos ser bem sinceros, os brasileiros vão eleger no mínimo 300 deputados corruptos. Não estou falando nem de linha ideológica. 300 deputados corruptos que vão comprar votos usando emenda, eles estarão lá em Brasília por conta da decisão espontânea e ativa do eleitor brasileiro. Já que o eleitor brasileiro decidiu me colocar lá na presidência e colocar no mínimo esses 300 corruptos, minha obrigação é sentar e negociar com eles. O que eu vou fazer, e é uma coisa que vai beneficiar muito o trabalho dos amigos aqui da imprensa, é que eu vou tornar público os termos de qualquer negociação. Então, já tornando público, essa aqui é a agenda que o presidente da República teve. Eu ganhei, eu quero destruir o crime organizado, eu tenho essa agenda fiscal, eu tenho essa agenda envolvendo o Pacto Federativo, municípios, essa é a minha agenda? Perfeito. O presidente de um determinado partido quer compor governo comigo? Assine esse termo e torne isso uma resolução do seu partido apoiando tudo na Câmara dos Deputados. Aí eu posso compor governo, não me indicando um corrupto e endossando a nossa agenda, tá tudo às claras. E a imprensa vai saber como, inclusive, cobrar todas as partes da consecução, da execução de acordos, se está certo, se está errado. Tem que ser muito transparente nisso. Porque, no fundo, o Brasil, desculpa agora fazer uma reflexão, o Brasil vive um modelo parlamentarista, a nossa Constituição foi construída no modelo parlamentarista, sendo presidencialista. Então o presidente ganha uma eleição, mas de repente ele tem que formar governo. Quando no modelo parlamentarista você forma o governo, forma a coalizão no parlamento, e depois você cria o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Pois bem, já que este é um modelo, então lá fora, no Japão, por exemplo, todos endossam a agenda de um determinado governo e entram. Nós vamos fazer a mesma coisa. É como se eu fizesse um governo parlamentarista, como se eu fosse uma espécie de primeiro-ministro, tornando pública essa composição. Candidato, devido ao alto número de CACs que temos aqui no Estado, uma das pautas que nos interessa é a questão do armamento. Qual que é o seu projeto, plano para a questão da flexibilização do acesso às armas para a população civil? Eu sou favorável a isso. Eu não considero, entretanto, que isso seja uma política pública de segurança pública. Apenas na questão do campo, eu entendo que isso funciona como uma política de segurança. Eu acredito que a gente está falando aqui uma premissa de direito de defesa das famílias e, eventualmente, prática de esporte. E ainda, agora falando até de um outro elemento que é a caça, né? Agora o surto de javali que está rolando aqui na região centro-oeste também tem um efeito ambiental, de proteção, inclusive de espécies nativas que estão perdendo para essa invasão de javali. Então, nós vamos flexibilizar, mas não como foi feito no governo anterior, que foi via decreto. Via decreto permite que o governo seguinte venha e derrube, como o Lula fez. Será via projeto de lei. Candidato, tem algum político de Mato Grosso do Sul que você tem algum tipo de afinidade e que, porventura, pudesse ser um ministro do seu governo? Um notável, que você entende como notável? Olha, eu poderia fazer alguns acenos aqui, mas como ninguém fez aceno de volta para mim, eu não serei simpático por hora. Acho que a gente tem que saber jogar nesse sentido. Poderia fazer um aceno para 2, 3 pessoas, que eu acho que tem um trabalho admirável, mas enquanto não também quiserem conversar comigo, eu não sentarei para conversar. Acho que a gente já não está mais na posição, eu não estou mais 1%, eu não estou na posição aqui de ser o bom rapaz na mesa. Nós vamos vencer as eleições presidenciais e acho que nós estamos na posição de sermos ouvidos. No Mato Grosso, eu fui fazer os eventos e lideranças políticas locais muito boas. O ex-governador Mauro Mendes chamaram para conversar e assim eu sentei, conversei e passei a conhecer e falar bem do projeto deles no estado. Se as lideranças aqui do Mato Grosso do Sul quiserem fazer o mesmo, estarei apto a conversar. É o famoso não darei biscoito para quem não está merecendo. Olha aí, tá vendo? Renan, uma perguntinha. Ultimamente ainda tendo esse bafafá na internet, na rede social, entre essa briga entre o pessoal de esquerda e de direita. O pessoal de direita te joga muito para a esquerda, o pessoal da esquerda te joga para a direita. Para você, como o senhor enxerga isso? Isso só quer dizer que eu estou certo. Isso só quer dizer que eu tenho a posição certa, porque são pessoas muito dogmáticas, e não é nem dogmática por posição. Vou dar um exemplo. Os direitistas falavam que era um anticorrupção. Lava Jato. Eu participei disso. Aí o bolsonarista se deparou com os escândalos de corrupção do Bolsonaro. Aí quando você vai falar dos escândalos deles, eles se chamam de petista. Quer dizer, se eu critico um desvio ético deles, eu virei um esquerdista? Qual o sentido disso? Porque aí você está jogando então a pauta anticorrupção para a esquerda. A mesma esquerda que também está envolvida nos escândalos do Banco Master, do INSS. É tudo maluco. E o esquerdista vai me chamar de bolsonarista. Eu vi alguns jornalistas agora na televisão me jogando essa pecha. Simplesmente porque eu tenho posições duras no combate ao crime organizado. Se eu mostrar a legislação chinesa,
que é um lugar comunista sobre crime organizado, eles ficariam muito assustados. Eles chamariam a China, então, de um regime de extrema direita. Então, eu apenas olho com felicidade isso, porque a incapacidade de compreender o novo é justamente a característica do velho. O velho não consegue compreender o novo. Eu não falando do velho de idade, estou falando do velho de cabeça. Quando as pessoas não entendem algo, significa que as pessoas estão superadas para isso. Mas tem uma massa de pessoas entendendo o que a gente está fazendo. E é para elas hoje que eu estou acenando. Renan, caso você seja eleito presidente, quais seriam as 3 primeiras medidas que você colocaria em prática no seu primeiro dia? Alguns primeiros passos da nossa reforma fiscal, destruição total e completa do crime organizado. E quando digo destruição, é passar a legislação e eu, como presidente da República, junto com o meu vice e junto com a liderança das polícias militares e junto com uma espécie de um conselho que nós vamos montar para fazer enfrentamento ao crime, participar das primeiras operações, que vão ter tanto no Rio de Janeiro, quanto no Ceará, quanto na fronteira aqui no Mato Grosso do Sul, para eu endossar a ação dos policiais e mostrar aos policiais, vocês não estão abandonados aqui. Colocar a AGU também para apoiá-los. E tomar a iniciativa de olhar todos os casos que haverão, especialmente agora na virada do ano, de tentativa de judicializar ou não fazer valer o licenciamento ambiental, porque eu sei que a partir do momento que eu fizer minhas reformas fiscais, com os juros caindo, e o dinheiro externo, dinheiro do mundo todo, começar a entrar aqui para a gente investir em infraestrutura, para fazer cabeamento e fiação para energia elétrica no Brasil, que a estrutura de transmissão está horrível, para fazer rodovia, para fazer ferrovia, vai haver judicialização. Eu não vou permitir. Porque aí eu vou fazer com que os estados de vocês, o estado de vocês precisa muito, tenham a infraestrutura que vocês necessitam para crescer. Então, esses são 3 elementos que o presidente da República precisa colocar já no início do seu mandato. Renan, afora os escândalos de corrupção, nós temos um STF que interfere muito, sobretudo no poder legislativo. Como que você pretende? Essa é uma discussão quente hoje. Como você pretende lidar, caso seja o chefe do executivo? O poder legislativo tem que fazer valer a sua vontade dentro das suas prerrogativas constitucionais. O STF não será um último tribunal e eu vou me juntar todas as vezes ao legislativo, toda vez que o STF passar por cima de uma decisão tomada pelo nosso parlamento. O STF tentou, em alguns momentos, derrubar, inclusive, medidas como marco temporal e o parlamento se juntou para enfrentar ele. Eu vou me juntar ao parlamento nisso. O STF tem que voltar para a sua caixinha, que é ser o guardião da Constituição, e não o destruidor da Constituição. E aí eu vou atuar politicamente para isso. Também deixo um recado para os ministros do STF muito democrático. Eu vou ter, vencendo as eleições, que nomear 4 ministros. Eu vou formar maioria no STF. E é uma maioria legalista, uma maioria que não vai ter o STF mais como uma entidade com superpoderes para fazer super negócios. Os nomeados são nomeados que vão entrar lá para acabar com essa farra de escritórios ligados ao ministro do STF fazer negócio, acabar com as decisões monocráticas e trabalhar junto com o parlamento para a criação de um foro especial alternativo ao STF. Ou seja, os deputados e senadores hoje são julgados pelo STF. Não será mais assim. Tem que ser julgado por um tribunal especial formado por desembargadores de diversos estados com mandato de 2 anos e que será sempre por sorteio e sempre um parlamentar será julgado por um magistrado que venha de um estado que não o seu. Desta maneira, eliminamos a força que o STF tem sobre o parlamento, que impede o parlamento de fiscalizar o STF. Uma das premissas do modelo republicano democrático nosso chama checks and balances, que é um sistema de freios e contrapesos entre um poder. Então, quem fiscaliza o judiciário é o legislativo. Agora, como o legislativo vai fiscalizar o judiciário julga o legislativo. Especialmente um legislativo muito corrupto como o que nós temos. Então, fazendo essas alterações, a gente corrige a dimensão de poder entre STF, legislativo e o próprio poder executivo. Quem seriam suas indicações para o STF? Mais 2, por favor. Quem seriam suas indicações para o STF? Não posso falar nomes, seria até arrogante. Menos um? Não posso, mas eu posso falar perfis. Eu já falei 2 perfis. Eu acho que os valores dos brasileiros estão sendo muito alvitados por conta de um STF que está colocando premissas de um outro mundo que não o nosso, premissas woke, eu posso colocar aqui, para cima dos valores dos brasileiros. Então hoje a gente tem um ministro que é evangélico, está faltando um ministro católico tradicional, está faltando também um ministro que seja a favor do agro e do legalismo. Não é que eu estou falando de um agricultor ministro do STF, estou falando de um ministro do STF que entenda o impacto do agro, a força do agro, e que entenda que leis claras e segurança jurídica gera crescimento econômico. Todos os demais ministros terão uma linha legalista e uma linha que será favorável aos valores da população brasileira, sem nenhum desrespeito a qualquer tipo de minoria e a direitos humanos fundamentais. Porém, uma coisa é defender direitos humanos fundamentais e a outra é destruir liberdade de expressão em prol de um empoderamento, um uso das minorias como ferramenta de guerra social, que é o que, infelizmente, certos setores fazem e, infelizmente, o próprio STF faz. Mais uma?
Obrigado pela Se você apoia o Partido Missão e acompanha de perto cada passo, esse canal é para você. Se inscreve aqui no Além da Missão 14 e fica por dentro de tudo que sai em entrevistas, podcasts e lives.